Boa tarde, Duque de Caxias. Começa hoje o primeiro podcast Conexão e Negócios, um oferecimento do Grupo Zurita. Vamos falar sobre um tema que une tradição milenar e modernidade no cuidado com o corpo e a mente. Você sabia que Duque de Caxias é referência no estado em medicina tradicional chinesa? Para conversar sobre os benefícios das práticas integrativas e o trabalho incrível realizado no Centro de Medicina Chinesa de Duque de Caxias, recebemos hoje a minha amiga, doutora Flávia Ferreira, coordenadora das PICs no município de Duque de Caxias. Seja bem-vinda e é uma honra tê-la conosco. Olá, muito obrigada pelo convite, principalmente por ser o primeiro programa. Estou muito honrada e feliz. Tenho certeza que será um sucesso. Obrigado, doutora. Doutora, eu soube que a senhora também esteve na China, né, a convite do Consulado-Geral da China e também da Superintendência de Relações Institucionais e Internacionais do Governo de Duque de Caxias. Fala um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência, né, de ver em loco como é que essa medicina chinesa é tratada pelas autoridades daquele país. Foi uma honra muito grande, né? Eu sou servidora do município de Duque de Caxias, né? Estou na coordenação das práticas integrativas. E, a partir daí, né, dessa relação, né, amistosa entre o consulado da China e o nosso município, né, você sabe muito bem desse lindo trabalho que você sempre articulou, né, com muita maestria. Tive a oportunidade de conhecer a China, né, o serviço de saúde deles. Foram 3 semanas que a senhora esteve? Isso. Foram 20 dias, né, de muito conhecimento, né, em que a gente pôde realmente ter uma imersão na cultura, né, porque a gente estuda aqui, né, a medicina tradicional chinesa, tem os conhecimentos, mas a gente conseguiu enxergar lá, né, como realmente os chineses vivem, né, como eles se alimentam, como eles cuidam da saúde, como eles se comportam. Isso é muito importante para o conhecimento do profissional que está atuando com a medicina tradicional chinesa. Eu sei que nós começamos esse trabalho aqui em Duque de Caxias em 2018 na saúde especializada, né, mais precisamente no Moacir do Carmo. E hoje ela está na saúde básica. Nós conseguimos fazer uma tramitação, né, com o apoio do Consulado da China e criar o primeiro centro de referência na UBS da Figueira. A senhora pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, né, as práticas integrativas, ela é um programa ministerial, né? Está dentro do Ministério da Saúde. As práticas integrativas, elas são, né, recomendadas pela Organização Mundial da Saúde desde a década de 70. Né? Então, assim, a gente tem uma trajetória muito bonita dessas práticas no SUS. Né? E, dentro de Caxias, graças a Deus, a gente sempre teve profissionais, né, comprometidos, né, com os nossos usuários, que despertaram desde a década de 90, né? Uhum. Só que eram ações super isoladas, né? Era um profissional que se levantava ali, tentava começar algo, só que não conseguia sozinho, né? Às vezes, estruturar um serviço. Com a Política Nacional de Práticas Integrativas, com a nossa política municipal, né, que é de 2018, a gente conseguiu se fortalecer. Né? A gente conseguiu o apoio da gestão, né, que é muito importante, né? A gente ter esse apoio, a gente conseguiu fortalecer e começar a desenvolver as práticas nas unidades de saúde. Muito bom, doutora. Muitas pessoas ainda confundem alternativo com integrativo. O que diferencia as práticas integrativas do modelo, por exemplo, de medicina convencional? Então, esse termo alternativo foi usado por muitos anos, né? Sim. Só que ele confundia um pouco, né? Porque quando você pensa em alternativo, você pensa um ou outro. Sim. Né? Então, ou eu vou no ortopedista ou eu vou fazer acupuntura. Uhum. Né? Então, assim, não que isso acontecesse, mas poderia gerar essa dúvida. Então, com o tempo, isso foi corrigido, digamos assim, para integrativo e complementar. Né? Então, você pode sim, deve sim se tratar com a nossa medicina ocidental, né? Ter o seu diagnóstico, tudo, mas você pode potencializar o seu tratamento, né? Com a nossa medicina tradicional chinesa, né? Porque assim, são culturas milenares. Né? Olha quanto que a China, né, tem de cultura de medicina, a própria Índia. Né? Então, assim, a nossa avó, né, com os nossos chás, né, a gente foi criada à base do chá, né, e a gente deixou isso tudo se perder. Né? Porque agora nós temos a medicina, nossa farmácia, né, convencional. Não, a gente pode associar tudo, né, e viver com os dois e muito bem. Uhum. Doutora, a medicina chinesa, eu sei que ela enxerga o paciente de uma forma diferenciada.
É verdade que vocês tratam a raiz do problema e não apenas o sintoma? Na verdade, a medicina tradicional chinesa, ela vê o paciente como um todo, né? E se você pensar nisso, isso é a base do nosso SUS, Sim. né? Que é ver o paciente de forma integral, né? Ver por quê? Senão eu estou com um problema, vou dar um exemplo aqui, né? Estou com uma gastrite, eu vou tratar a gastrite, mas o que está causando essa gastrite? Senão daqui a pouco, daqui a um mês, esse paciente vai voltar com a mesma dor de estômago, Sim. né? Porque provavelmente, de repente, é uma origem emocional, né? Ou ele já está tendo outra fragilidade. Então, a medicina tradicional chinesa, ela fortalece, né, o organismo para que ele não adoeça, né? Inclusive, assim, nós aqui no Brasil, nós não temos as 4 estações do ano bem definidas. Né? A gente hoje, por exemplo, está no verão, mas a gente está num climinha de inverno. Isso. No hemisfério norte, não. Né? No hemisfério norte, a gente tem aquela entrada da estação. Então, eles se preparam para uma nova estação. Né? Então, eles fortalecem o corpo para a mudança. Agora vem o verão, eu vou fortalecer meu organismo. A gente não tem muito essa cultura da prevenção. Né? A gente vai procurar uma assistência quando a gente já está sentindo alguma coisa. Né? E a medicina tradicional chinesa, ela cuida justamente da prevenção e cuida da causa, da raiz do problema, né? Para que o corpo se fortaleça e a patologia, a doença não retorne. Doutora, as principais demandas, por exemplo, que chegam hoje lá para vocês, é o quê? Ansiedade, dores crônicas, insônia. Quais são as principais demandas que chegam para vocês lá no Centro de Referência de Medicina Chinesa? A saúde mental realmente é uma questão bem pontual, né? Se você for perguntar, o que você está sentindo? A maioria fala ansiedade, né? Mas aquilo que você falou, as pessoas às vezes não sabem a origem da ansiedade. Então, assim, com a medicina tradicional chinesa, a gente busca, assim, por que você está ansioso, né? Até para a pessoa se conhecer, né? Entender todo o processo e ter a cura. E fora as doenças crônicas, né? A gente tem as doenças ortopédicas, né? Então, tem muita dor lombar, joelho, ombro. A gente tem as questões de hipertensão e diabetes, né? Que às vezes a pessoa não consegue controlar com a medicação convencional. Então, a gente tem uma busca bem ampla, né, pela medicina tradicional chinesa lá no centro. No centro. Eu sei que o Centro de Duque de Caxias ele é um marco na Baixada Fluminense e no estado. Quais são os serviços oferecidos lá hoje? Pode mencionar alguns? Eu sei que tem acupuntura, tem auriculoterapia, ventosoterapia. Que outros tratamentos a pessoa consegue nesse centro? Então, a pessoa geralmente, a maioria vai buscar pela acupuntura, né? Porque a acupuntura é muito conhecida, né? E as pessoas às vezes não têm acesso pelo custo, né? Às vezes já fez uma vez e quer retornar, só que a gente lá não trabalha apenas com a acupuntura, né? A gente trabalha, como você já citou, com a ventosa, com a mochoterapia, com a terapia floral. Olha que legal. A terapia floral, ela tem feito assim uma diferença enorme na vida das pessoas. Ela tem cuidado muito do emocional das pessoas. Porque esse tratamento no setor privado ele é um tratamento caro, né, doutora? E hoje nós temos o privilégio de ter isso pelo SUS. Sim. Né, aqui em nossa Duque de Caxias. É interessante saber o seguinte, precisa de encaminhamento ou um agendamento direto? A pessoa consegue acesso, tem que passar pela regulação? Como é que funciona isso, doutora? Não, todo mundo que chega lá é acolhido. Sim. Né? Muitas das vezes ele é orientado. Né? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa chega e fala, eu estou com uma dor na coluna. Né? Ele vai ser acolhido? Vai. Só que muitas das vezes a gente precisa também de um diagnóstico, né? Para saber que aquele paciente tem. Às vezes ele está com uma fratura. Né? Já aconteceu uma vez uma paciente falar, meu dedo está doendo. Aí eu falei, mas isso aí parece fratura, né? A gente não vai resolver uma fratura aqui. Né? A gente pode ajudar na recuperação da fratura. Né? Então, assim, muitas das vezes o paciente é orientado a ter um encaminhamento, né? Principalmente para acupuntura, mas ele é acolhido. Né? Então, assim, ele pode passar por outras práticas, né? Sendo ela auriculoterapia, ventosa, terapia floral, a gente tem cromoterapia. Né? Então, temos diversas práticas lá. Então, o paciente ele não passa por uma regulação, como, por exemplo, para marcar um cardiologista no município. É porta aberta. Ah, sim. Ele pode chegar lá e falar, olha, eu gostaria. Então, ele é acolhido e o caso dele é avaliado. Se é para já ir para a agenda, né? Se ele já é acolhido no mesmo dia, dependendo do caso, ou a gente fala, olha, eu vou precisar de uma avaliação médica ou de uma fisioterapia e você retorna. Ah, legal. Doutora, eu sei que já se espalhou, né, nas cidades aqui do entorno da região metropolitana o trabalho de excelência que vocês vêm prestando aqui dentro do município.
Você poderia compartilhar conosco e com a nossa audiência algum caso de sucesso, claro, preservando o anonimato, né, que tenha marcado a equipe de vocês recentemente? Olha, se deixar aqui... Tem quantas horas aqui para a gente conversar? Vamos dar uns 2 exemplozinhos assim para o pessoal poder entender a importância e a profundidade desse tratamento, que serve tanto para tratamento preventivo, né, como também para tratar doenças pré-existentes, como algumas que eu já citei aqui. Sim. A gente tem casos assim maravilhosos lá, né? A gente tem um idoso que foi atendido há pouco tempo. Então, assim, os idosos, eu sinto que eles se sentem um pouco carentes assim, em relação ao tratamento, né? Ele chegou lá muito triste, que às vezes fica viúvo, né? Os filhos vão embora e, de repente, tá ali, não trabalha mais, está em casa. E tem esse senhor, né? Ele estava já pensando realmente em não acabar com a vida dele, assim. Vamos usar uma palavra difícil. Ele já não estava vendo graça na vida e ele chegou lá e a nossa colega falou: não, vamos conversar. E acolheu ele. E ele falou assim: eu posso gravar um vídeo? Ele que pediu para gravar um vídeo. Eu quero gravar um vídeo para ajudar as pessoas, para dizer que funciona, para elas virem aqui. Então, assim, mudou a vida desse senhor. Eu falei que se tivesse mudado a vida só dele, já teria valido a pena abrir aquele centro de referência. Ah, que bacana, doutora. Então, assim, a gente vê casos assim de mães atípicas, muitas crianças com espectro autista, tendo uma melhora de resultado, de concentração, dormindo melhor. Então, assim, tem muitos casos positivos, muitos casos. Eu estive visitando a maternidade Santa Cruz da Serra, né, e conversando lá com as pacientes, inclusive com a diretoria da unidade. Eles se demonstraram muito interessados em ter essa parceria com o Centro de Referência de Medicina Chinesa. Isso acontece hoje dentro da SMS, doutora? Então, a gente tem, a gente tem várias unidades, né, não só o Centro de Referência, a gente tem... em média, 50 unidades que têm práticas integrativas. Então, assim, antes da pessoa ir para o centro de referência, busca na sua unidade próxima à sua residência, onde você é cadastrado ou você tenha um prontuário, e procura pelas práticas. Porque, assim, a gente, digamos assim, nós pulverizamos, né, espalhamos isso pelo município para facilitar o acesso. Sim. Só que o que acontece? Os nossos profissionais, eles são enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, que já fazem as suas funções dentro das unidades e foram capacitados em práticas integrativas. Então, dentro das suas consultas, ele pode usar o recurso de uma prática integrativa. Então, a gente tem prática integrativa em diversas unidades. A gente tem no Centro Municipal de Saúde, um ambulatório lá, dentro da UPH Equitativa. Então, assim, a gente tem várias unidades que o paciente pode procurar as práticas integrativas e vai conseguir atendimento. Mas, por exemplo, se eu chegar lá numa unidade e falar assim, eu queria fazer uma auriculoterapia. Ah, mas o profissional que faz a aurícula aqui é a enfermeira que faz pré-natal. Né? Poxa, mas eu não vou fazer pré-natal, eu não vou conseguir esse acesso. Você pode, sim, ao centro de referência, porque o grande sonho era esse. Porque a gente viu que alguns pacientes sem conseguir acesso. Sim. Né? Então, a gente conseguiu espalhar, mas não dar acesso a todos. Então, a busca do centro foi justamente para dar acesso a todos. Eu também percebi, doutora, que lá no estado, que tem muito interesse deles visitarem o centro de referência, ver como é que funciona, a estrutura que vocês têm. Também vi que, por exemplo, a imprensa chinesa fez uma matéria recentemente, né, com a Xinhua, agência de comunicação chinesa, propagando a atividade que vocês desenvolvem a nível América Latina. A senhora pode falar um pouco sobre isso? Sim, essa troca é muito importante, né? Assim, eu, como coordenação, né, já fui convidada para participar de seminário em Mato Grosso do Sul, para contar a nossa experiência. Né? Fui para lá 2 vezes, né? Porque, tipo assim, vem aqui contar o que vocês estão fazendo aí, né? Como a gente também escuta experiências exitosas de outros municípios, né? Mas é importante essa troca. Então, assim, qualquer oportunidade, né, eu vou e falo de Caxias, porque é importante para o nosso usuário saber que existe, né, e dar exemplo para outros municípios, né, dizer que é capaz, é luta, né, principalmente quem vai sair do zero, né.
Meu município não tem nada. Inclusive, Caxias já ajudou, através do Estado, né, a capacitar profissionais de outros municípios. É isso que eu ia falar. Vocês também têm uma preocupação muito grande com a qualificação dos profissionais. Vocês formam multiplicadores. Se um profissional de outro município quiser procurar, aonde ele vai até o centro de referência, aonde ele procura essa informação? Então, se for um gestor, né, de outro município, ele pode... geralmente, eles acabam procurando a coordenação estadual, né, que acaba fazendo um contato conosco. Sim. Mas também estamos de portas abertas para receber essa pessoa. Né? Se envolver algo a mais, a gente comunica a coordenação estadual, né? Mas a gente sempre ajuda, a gente sempre conversa. Né? Tem uma colega nossa de outro município que ia fazer um seminário, eu ia lá também falar de Caxias. Olha, que legal. Só que o seminário realmente foi final de ano, teve alguma complicação. Então, assim, a gente está sendo sempre convidado a colaborar. Né? Eu também sei que, por exemplo, muitos profissionais estão pedindo lotação em Caxias para poder trabalhar diretamente vinculado ao centro. Teve uma profissional recente que veio do Hospital de Bom Sucesso Federal, é isso, doutora? Na verdade, o que acontece? A gente que trabalha com as práticas integrativas, né, a gente se apaixona. A gente fala que é um caminho sem volta. Porque, assim, eu até estava comentando nesses dias, porque, assim, a gente chega no final do dia, está todo mundo cansado, né? E a responsabilidade e tudo. Só que quando você vê o resultado, né? Você vê aquele paciente chegando, aquele usuário feliz. Né? Esses dias eu estava contando que numa semana de saúde na Praça do Pacificador, estava tendo um evento e a gente foi lá fazer aurículo. Foi a semana toda. Aí a usuária foi, né? Fez aurículo. No dia seguinte, ela voltou lá para agradecer, né? Porque ela tinha dormido. Olha. Né? Então, tipo assim, dormir era uma coisa que não acontecia na vida dela, né? E ela foi lá agradecer. Então, assim, o profissional, ele fica muito... Fica apaixonado, né, com esse trabalho. Vê o resultado, as pessoas voltando para agradecer. Não faltam pessoas interessadas, né? Que a gente precisa, às vezes, muitas das vezes, é difícil, às vezes, você realocar por questão de outras responsabilidades, né, de saúde que o município tem. Eu também tenho entendido, doutora, que vocês têm uma parceria, ou estão construindo uma parceria muito importante com a UFRJ Campus Caxias, que tem lá o projeto, né, de farmácia viva. Eu vi que vocês fizeram aí uma articulação com o pessoal da Fazenda Paraíso. Existe algum projeto novo para ampliação desse serviço para os munícipes? A ideia é a gente implantar a fitoterapia. Né? Sim. Como foi com a terapia floral, né? A gente tem o centro, tem a central de florais. Né? Então, aquele usuário que passa pela terapia floral, ele recebe o floral para fazer uso. Né? Porque, assim, às vezes, se você ofertar a consulta e não ofertar um insumo, né, dificulta o tratamento. Sim. Né? Então, o que a gente acabou acontecendo? A gente quer fazer uma farmácia viva para que a fitoterapia funcione realmente. Que ele receba, né, aquela erva que ele vai fazer uso. Né? Então, assim, a ideia justamente é essa. A gente, com a parceria com a FRJ, com a Fazenda Paraíso, é fornecer, além da consulta de fitoterapia, né, que é um braço da medicina tradicional chinesa também, a gente ofertar também para ele a erva, para que ele faça o tratamento dele e tenha a eficácia. Eu também ouvi, alguém me comentou no outro dia e tal, num café, falando sobre a possibilidade de um observatório que vocês têm interesse em criar, né, criando uma espécie de ponte junto com um setor, por exemplo, acadêmico, para desenvolver pesquisa. Como é que está isso, doutora, esse projeto do observatório? Isso está junto com esse projeto da Fito, né? Porque, assim, se a gente unir a UFRJ, né, que é ciência, né, unir a Fazenda Paraíso, né, que o nome já diz, é um paraíso, né, as nossas ervas vão ser plantadas aqui. Né, com embasamento científico. Esse observatório é justamente para a gente colocar isso, dar visibilidade a esse trabalho. Né, e, juntamente, qualificar os profissionais para fazer o atendimento. Né? Então, assim, é uma união aí de forças, né, para a gente trazer qualidade. Atenção, doutora Célia, estamos aguardando depois a senhora tocar isso aí. Doutora, então, a Flávia aqui, a nossa assistente Flávia Carvalho, ela está me dizendo que tem várias mensagens chegando, né, o pessoal que está nos ouvindo aqui pelo Instagram, pelo YouTube. Flávia, que perguntas que nós temos aqui para a doutora da nossa audiência? Você pode, por gentileza, dizer o nome e de onde a pessoa está falando? E a pergunta, claro.
A Daniele, da Vila São Luís, enviou a seguinte pergunta: a medicina chinesa ajuda em doenças crônicas como fibromialgia e enxaqueca? Muito bom, muito boa pergunta, né? É para reafirmar o que já foi falado aqui, né? Que assim, a medicina tradicional chinesa, ela é para qualquer problema de saúde, né? Tanto físico como emocional. Então, é excelente para casos de enxaqueca que tem origem emocional, geralmente, e fibromialgia. Então, realmente, são casos realmente que devem procurar. Flávio, acho que tem mais umas 2 perguntas que chegaram. Você pode, por gentileza, falar a próxima pessoa? O André, do Engenho do Porto, perguntou se existe alguma contraindicação para quem já faz tratamento médico convencional. Não, pode procurar também, né? Então, assim, é uma medicina integrativa e complementar, né? A gente não vai substituir, mesmo que o paciente apresente melhora, né? Não é o profissional que está fazendo, por exemplo, a acupuntura que vai cortar a medicação, tirar a medicação desse paciente. Ele vai continuar com o tratamento médico, o próprio médico vai observar a melhora, né? E vai reduzindo a medicação, trocando a medicação. Pode sim. Flavinha, tem mais uma pergunta? Sim, a Fernanda de Xerém perguntou o seguinte: existe alguma abordagem da medicina chinesa específica para crianças no espectro autista? Sim. Boa. Né? A medicina tradicional chinesa não é só agulha, né? Às vezes a gente fala assim, como é que eu vou levar meu filho para uma acupuntura? Né? Existem massagens, existe ventosa e existem outras práticas, né? Como a terapia floral, que é muito efetiva, muito boa para esses casos. E ainda no tema do autismo, o Augusto de Santa Cruz da Serra perguntou: as PICs ajudam no sono de crianças com TEA? Sim. Como trabalho, né, questão emocional, né, ajuda muito mesmo, assim. Então, eu peço, né, que as pessoas que têm essas dúvidas possam ir lá conversar com os profissionais e receberem esse tipo de atendimento. Doutora, o tema está fervilhando, as pessoas estão participando, estou muito feliz, é o nosso primeiro programa. Legal. Né, estavam na expectativa de tê-la aqui conosco, né, compartilhar todo esse conhecimento. Quero agradecer também a nossa audiência por estar presente nesse momento. Para a gente é muito importante ter o feedback de vocês e participem sempre. O próximo tema vai ser divulgado nos próximos dias pelas redes sociais. Acompanhe, vai ser também um tema muito interessante. Espero que vocês gostem mais uma vez. Obrigado a todos. Infelizmente, doutora, o nosso tempo está corrido, estamos chegando ao fim desse programa, mas antes eu gostaria que a senhora deixasse um recado para quem tem receio de buscar essas terapias. O que eu quero falar, né, é que busquem, né, porque muitas das vezes tem muitas pessoas, né, que se preocupam falando, mas isso é placebo, né, isso funciona. Pessoal, a Organização Mundial da Saúde apoia. Ministério da Saúde apoia, né? Tem pesquisa científica, né? A gente, por exemplo, está buscando o FRJ para ficar junto da gente. É para quê? É para justamente a gente ter embasamento científico, né? São medicinas milenares, né? Que a gente não pode deixar embora, né? Então, por isso que a gente fala, a gente não veio para substituir, a gente veio para somar. Então, antes de falar, não quero isso, experimente, né? Experimente e fala, olha, não gostei ou gostei. Tenho certeza que vocês vão amar. Muito bom, doutora. Para só reafirmar aqui o endereço do centro, né, e o horário de funcionamento aqui nas nossas redes sociais. A senhora pode falar para a nossa audiência, por gentileza? Então, quem deseja buscar, né, como eu orientei, primeiro pode procurar a nossa unidade mais próxima. Caso não consiga acesso, pode buscar, sim, a UBS Figueira, né, a Nair Borges, que fica nas margens da Washington Luiz, né? Pode buscar segunda a quinta, né, horário comercial, horário de abertura da unidade. Pode buscar, sim, o agendamento, orientação sobre o tratamento. Tem algum telefone de contato ou tem rede social, não? Não, lá vai ter que ir pessoalmente mesmo, até para poder receber as devidas orientações. Bom, doutora, mais uma vez, obrigado aqui pela sua participação, pela sua presença, muito nos honra, né, nosso primeiro programa. E cuidar da saúde é olhar para si por inteiro. Né? No próximo programa, vai ser também muito interessante, convoco a todos a nossa audiência aqui, nós vamos entender como a base da Marinha, aqui, né, do Rio Miriti, na nossa entrada aqui de Duque de Caxias, como ela atua como um verdadeiro motor para a nossa cidade.
desde o apoio logístico em momentos críticos e a preservação, por exemplo, ambiental do Rio Miriti, até o impacto social transformador de programas como o Profesp, né, que molda o futuro dos nossos jovens. Então, fique atento. Próxima quinta-feira, às 17 horas, nos acompanhe pelas nossas redes sociais. Quero pedir à produção que coloque aqui no telão. Aqui, ó, podcast Conexões e Negócio. É novo esse Instagram, né? Mas na minha bio vocês vão encontrar ali o nosso WhatsApp de contato e a gente vai estar postando muito conteúdo bacana que vale a pena vocês estarem acompanhando e curtindo e comentando. Quero agradecer mais uma vez a todas as pessoas que nos ouviram hoje, a audiência que participou, né, que veio com as perguntas. E fique atento. Próximo tema, muito além do quartel, uma parceria estratégica entre os fuzileiros navais e o desenvolvimento de Duque de Caxias. Até a próxima.